Amados telespectadores, o Zuela é o espaço onde a voz da comunidade ganha destaque e os assuntos que realmente importam são trazidos à tona com seriedade e compromisso. Hoje, abrimos o programa com uma realidade que toca muitos cidadãos. As dificuldades enfrentadas por pessoas que vivem nas profundezas dos condomínios, preferimos assim, das nossas cidades. São inúmeras as queixas relacionadas à falta ou deficiência nas infraestruturas totalmente desadequadas ao nosso modelo de vida. Quanto mais não seja em condomínios plenamente publicitados, com casas valiosas e até muito bonitas. Vamos falar, por exemplo, da ausência de sistemas de esgotos eficientes e da inexistência de bacias de retenção, o que compromete não só a saúde pública como também o meio ambiente. Agora, quem se junta ao coro de insatisfações são os moradores do sossego, da urbanização Sossego, cidadãos que estão a sofrer com o que vem de esgotos da urbanização Boa Vida, que terá escolhido aquela zona e agora estão a pagar um preço muito alto com a descarga de esgotos no bairro. Será, aliás, o foco da nossa matéria especial de hoje. Fique conosco porque no Zuela a comunidade tem vez, tem voz e tem espaço para ser ouvida. Espero que esteja bem, espero que o dia lhe tenha corrido bem. Se não, que melhore amanhã. Se correu bem, que amanhã seja ainda melhor. Precisamos de dias melhores. Precisamos de pensamentos melhores. Precisamos de atitudes melhores. Precisamos de entender-nos de forma mais harmoniosa. Precisamos de estar atentos uns aos outros, olhando para todos os lados e vendo que, afinal de contas, sem uns não somos. Com todos somos. Mas, mais do que tudo, não se aproveite. Não se aproveite de uma pessoa que engana. Porque mesmo até uma criança chega a uma altura que se dá conta que um adulto está a brincar com ela e está a enganar. Nós somos adultos, nós sabemos o que vemos no horizonte. E o que mais queremos ver lá ao fundo é tentar encontrar a luz que nos banhe e nos diga: somos verdadeiramente pessoas que se respeitam, pessoas que podem comer, pessoas que podem dar sinais de vida. Vamos trabalhar. Eu vou começar com uma cena que nos veio parar por denúncia e nos chegou da província da Huila. Vocês vão ver um vídeo que, em pleno século XXI, na província com a segunda maior densidade populacional, a seguir a Luanda, a província que mais cidadãos tem é a província da Huila. Num bairro como o bairro da Micha, no Lubango, crianças estudarem como essas estão a estudar. Vejam. A pessoa reclama que ainda a cadeira é uma pedra, como vocês veem na cidade na pedra, que ainda na cidade do Lubango, a escola 193, ainda trabalhamos embaixo das árvores. Quadros, não, já filmei. Já. Os quadros são inapropriados para podermos trabalhar. Ainda na cidade do Lubango, isso é na escola 193, aqui no bairro da Micha, como vocês veem, o professor não consegue trabalhar em condições, nem uma cadeira pelo menos tem para poder sentar, para poder corrigir os cadernos dos alunos, como ilustra. Este aqui é o nosso quadro, né? No século XXI, ainda este aqui é o quadro. Essas são as nossas evidências que vemos que não é só nos municípios que temos problemas, mas também
na cidade mesmo, satélite. Este aqui é o quadro. A professora não consegue sentar um pouco, sem cadeira, não tem, cartaz não tem. Essas são as nossas evidências. Escola 194. Ainda verifica-se a estudar ao ar livre. Estas são as nossas evidências. Podemos constatar. Ok, até lá, um forte abraço. Professor Piedoso, da Escola 190, da Missão Católica do Lubango. Escola da Missão Católica do Lubango, Escola 194, no bairro da Mídia. Uma desgraça, um desalento, um total despropósito. Que criança aprende naquelas condições? O que ganha um professor que se forma e que quer passar às pessoas o direito de aprenderem? O que é que nós estamos a fazer conosco mesmos? Quando as vidas de muitos ao desviarem dinheiros públicos não combina com a vida dessa gente. Quando pessoas como nós, aqui na comunicação social, ganhamos o que ganhamos e como ganhamos, e existem outras pessoas que nas vestes só por nos cobrarem a nós. E assim vai. Assim vamos tentando encontrar o caminho que nos leve ao progresso. Como fica o futuro daquelas crianças que, como se diz, são o futuro da nação? Hoje é o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor. Como já mencionamos, é hoje comemorado o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, e nesse meio termo fomos ao encontro do escritor Geraldo Dalla, que já passei aqui vários textos e que lançou o seu livro mês passado, para dar o seu contributo em relação a esta data. Cláudia Lopes, agora é contigo. O Dia Mundial do Livro é comemorado todos os anos a 23 de abril, desde 1995, para homenagear os seus autores e as suas obras literárias. Geraldo Dalla, boa tarde. Boa tarde Cláudia, boa tarde telespectadores da TV Girassol, a melhor, como disse, do país, que incentiva a literatura. O que representa para si o Dia Mundial da Literatura, do Livro e dos Direitos Autorais para si? Desde quando a própria Unesco reconheceu a necessidade de se valorizar o livro, o autor e salvaguardar o lado intelectual, os autores, escritores a nível mundial, viram a sua arte valorizada, à medida em que há toda uma necessidade de salvaguardar o pensamento, a criatividade na diversidade, não é? Há toda uma necessidade de nós respeitarmos, valorizarmos a arte de um modo geral, e aqui os atores e o livro foi valorizado já há 30 anos, desde quando foi implementado este reconhecimento em memória aos grandes fazedores do pensamento que já lá se foram. O meu lado da escrita foi estimulado pelas sentinelas das Testemunhas de Jeová, no primeiro momento. Uma brochura, O que Deus Requer de Nós, foi um livro, e o meu livro de história bíblica sim, das Testemunhas de Jeová, e depois a própria Bíblia em si, foram as bases que estimularam a minha cultura de leitura, e de algum tempo essa parte então surgiu esta veia de autor, e tenho estado a produzir conteúdo baseado num olhar atento do contexto econômico, político e social. Os meus livros vão sempre atender e responder a questões de natureza social. Quais são os seus autores ou livros preferidos, angolanos preferencialmente, né? Eu tenho muita admiração pelo escritor Luís Fernando. É uma pessoa que moldou o cidadão que sou, os seus escritos motivam bastante. O Top é a principal referência nacional dos muitos que respeito. Temos muitos escritores do tempo de Agostinho Neto que escreveram, uniram o seu saber para que pudéssemos alcançar a independência, todo respeito, mas mais para cá, para a minha geração, ou seja, quem faz a transição, a ponte
Para a minha geração, o escritor Luís Fernando é, sim senhora, uma referência que dispensa apresentações e com um impacto positivo na minha vida pessoal e profissional, e tenho bebido muito desta fonte. Tem alguma frase que tirou de algum livro que impactou-lhe de certa forma e tem levado para a vida toda? Não propriamente tenha tirado de um livro, mas uma frase que me acompanha é: descobre a paixão que te move. Porque se você descobrir a razão da tua existência nessa vida, com certeza tudo torna-se mais fácil. Muitas pessoas vivem sem propósito, não têm uma paixão ardente dentro delas, capaz de as mover rumo a tão ambicionado desenvolvimento pessoal e profissional. Que mensagem deixa aos novos leitores, aos escritores para o dia de hoje? Para o escritor, comprometam-se mais, para os escritores da minha geração e não só, comprometamos-nos mais com a qualidade, com a produção literária efetivamente elevando um nível de qualidade que vai superar as expectativas, para que possamos merecer aquilo que eu pedi, políticas públicas viradas por este setor. Porque se a gente improvisar, se a gente ter pressa de produzir, com certeza vamos tropeçar. Há toda uma necessidade de se construir obras com cabeça, tronco e membro, sem pressa, e que possamos consultar e que possamos beber da fonte de quem começou primeiro. Eu acho que na era do Agostinho Neto produziu-se bastante em condições muito atípicas. Na nossa era, com o advento das redes sociais, conseguimos divulgar massivamente o nosso conteúdo, o nosso trabalho. Eu acho que precisamos unir aqui sinergias permanentemente para que possamos produzir com qualidade. Está a faltar alguma qualidade do ponto de vista de conteúdo e do ponto de vista de concepção gráfica. O escritor Geraldo Dalla, convidado da Cláudia Lopes para este espaço em que se requer atenção para o Dia Mundial do Livro e Dia do Direito de Autor. Agora, nesta segunda parte, a Cláudia Lopes continua a sua entrevista com o escritor Geraldo Dalla, explorando outros lados da sua vida enquanto escritor e talvez não só. Que desafios enfrentam os escritores atualmente na publicação das suas obras? Como podem eles proteger as suas obras? A questão da proteção hoje em dia em Angola não é um problema, não é um desafio que me inquieta. A questão está mesmo na produção literária, os espaços que vão serem levados em consideração até a concepção do livro é que ainda é um desafio. Temos poucas editoras no país, as que temos cobram preços muito altos, isso desestimula a criatividade do autor. Tem muitos jovens aí que começam a escrever já com alguma qualidade, entretanto muitas vezes não têm capacidade de ver as suas obras publicadas por falta de meios financeiros. Acha que o acesso às bibliotecas, ou devemos ter mais bibliotecas para os jovens poderem aceder? Isso é um bom dado. Devo reconhecer que existem muitas mediatecas hoje a nível nacional e que se for visitar vai encontrar vazias, porque as pessoas não estão efetivamente sensibilizadas a irem à busca do conhecimento. As pessoas é mais fácil estarem nas redes sociais a especular em vidas alheias do que consumir um conteúdo que os edifica. Então, as mediatecas, devo reconhecer aqui o investimento do Estado a nível das mediatecas. Existem mediatecas, acredito que em boa parte das províncias que eu passei, eu estou a fazer palestras a nível nacional e boa parte dos livros apresentei nas mediatecas. Então, e surpreendeu-me pela negativa o facto de eu ter estado nestes locais e não haver uma adesão maior dos estudantes, pelo menos a classe estudantil, em busca do conhecimento. Precisam se comprometer. Já começou a ler? Eu tenho 85 livros comprados por mim e eu tenho 2 livros publicados e eu gosto de ler. Este é o exemplo que os nossos irmãos de Cabinda Cunene devem seguir. Precisamos multiplicar aqui o exemplo da nossa amiga Cláudia Lopes e para que Angola para que os angolanos possam efetivamente contribuir no tão ambicionado desenvolvimento nacional, precisam de orientação. Os livros são um guia, um mestre capaz de tornar isso fácil. Dizia uma canção, né? Os meninos à volta da fogueira vão sentar-se para aprender, não é? E os livros ensinam-nos sem a fogueira, não é? Atenção que a orientação vem de lá, dos anos atrás, e nos tempos de hoje precisamos multiplicar. Isso devia não ser mais assunto, alertar as pessoas a ler, porque é bíblico, né? Conhecereis a verdade liberta. Sr. Geraldo, agora sim, para finalizar, qual é a mensagem que deixa para os jovens e não só para o hábito da leitura? Façam escolhas sábias, tomem decisões responsáveis, porque esse país a todos nós pertence e cada um de nós é chamado a colocar um bloco no tão ambicionado desenvolvimento nacional. Não se pode furtar com a responsabilidade do tão ambicionado desenvolvimento nacional. Eu estou preocupado em desenvolvermos esse país. Eu tenho de poder fazer a minha parte,
fazendo bem, e vocês têm que poder fazer também a vossa parte. O combinar dessas ações individuais vai dar um resultado fantástico para o coletivo. O importante é nunca nos furtarmos da nossa responsabilidade individual com o impacto no coletivo. Tenho dito. E assim que terminamos, tenho dito Geraldo Dalla e tenho dito Cláudia Lopes, com imagens de Alexandre Garrido. Eu sou a Cláudia Lopes e vamos fechar com Chico Coração, Geraldo Dalla. Um Chico Coração. Até à próxima. Hoje é o Dia Mundial do Livro. Efeméride. Mbessa Salu. Hoje é quarta-feira, 23 de abril. O programa de hoje promete. Vamos às efemérides porque chegou a hora de ler. Hoje é o Dia Mundial do Livro. O Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor celebra-se anualmente a 23 de abril. É uma data que visa promover a leitura, a publicação de livros e a proteção dos direitos autorais. Instituído pela Unesco em 1995, este dia é dedicado ao amor pela literatura e no reconhecimento dos autores e das obras literárias na nossa sociedade. A escolha do dia 23 de abril para a celebração do Dia Mundial do Livro não é aleatória. Essa data é marcada por eventos significativos na história da literatura. Em 1616, morreram dois grandes escritores, Miguel de Cervantes Saavedra, autor de Dom Quixote, e William Shakespeare, dramaturgo e poeta inglês. É desta forma que o 23 de abril se tornou um símbolo da literatura mundial. Por cá, Espontaneidades da Minha Alma, de José da Silva Maia Ferreira, é considerada a primeira obra literária angolana, publicada em 1849. Mais tarde, aparece a novela Ngamuturi, de Alfredo Troni, publicada pela primeira vez em 1882, bem como a obra do Cordeiro da Mata. Em 1934, foi publicado o livro Segredo da Morta, de Antônio de Assis Júnior, que é considerado a obra iniciadora da prosa de ficção angolana. Importa ressaltar nomes como Agostinho Neto, Viriato da Cruz, Antônio Jacinto, Pepetela, Ernesto Lara Filho, Ana Paula Tavares, Alda Lara, Mauro Pinto de Andrade e entre outros nomes que fizeram e fazem história no nosso cenário literário. Ainda num dia como hoje, em 1564, nasceu William Shakespeare. Foi escritor e dramaturgo inglês. É considerado o poeta nacional da Inglaterra e o maior dramaturgo da literatura mundial. Seguimos com outros dados que fazem a história. A 23 de abril de 1936, é criada a colônia penal do Tarrafal, em Cabo Verde, com o Decreto-Lei 25.539. O campo de concentração do Tarrafal foi estabelecido no contexto da reorganização do sistema prisional do Estado Novo, com o objetivo de encarcerar presos políticos e sociais. Por hoje é tudo, Salu, mas não vamos sem uma frase do artigo do ensaísta brasileiro Antônio Cândido, intitulado Direito à Literatura. Passamos a citar. A literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo facto de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo, ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. Zuela, Salu. E Zuelo, com muito gosto. Olá, outra vez, boa noite, já sabe. Se nos quiser enviar qualquer coisa, faça-o através do nosso número de WhatsApp. O número é o 924 36 36 86. Vou repetir, 924 36 36 86. E pode mandar todo tipo de mensagens. Pode falar connosco, pode mandar mensagens de voz, mensagens de texto ou mensagens de vídeo. Nós passamos aqui. Aliás, é assim todos os dias, é agora costumeiro passar pelo Fala Angola uma mensagem que diga que a minha zona não está boa, o meu bairro está assim. E hoje destaco aqui a urbanização de Sossego, por trás da urbanização Boa Vida, que está a mandar água de esgotos para a casa das pessoas que ali moravam com sucesso. E agora perderam o sucesso para que outras pessoas tenham boa vida. Precisamos de ajuda da ENDE. Já fomos à sua direção
e até hoje não moveram uma palha, e isso já data do mês de fevereiro. O poste estava em cima de uma fossa e a combinação não está a dar certo. Aqui é para vermos a forma como temos estado a construir, muitas vezes a base, o terreno onde construímos nem serve para isso. Mas fazer o quê? Precisamos de casas, dão-nos ou vendem-nos terrenos que depois nos tiram. E essa coisa dos terrenos ainda havemos de voltar a falar, porque sentaram-se agora à mesa pessoas entendidas no assunto para falar da máfia dos terrenos, voltar a fazer leis e começar a fazer cumprir as leis sobre os terrenos. Há gente que já morreu por causa de terrenos, gente que perdeu terrenos em sítios muito bons para pessoas que mandam na vida. Agora vamos ver sim o poste. Atenção, Ende. Tissalu, veja só o posto como está. As crianças a passarem aqui. Isso é um perigo. Aqui é capaz de morrer criança, veja só. Eles não falam nada desde aquela chuva passada que aconteceu até hoje. O posto mantém sempre da mesma forma. Já demos a conhecer a Ende, até agora nada. Precisamos de uma ajuda. Olha só as crianças a passarem em frente ao posto. Precisamos de uma ajuda. Nós aqui estamos mal. Dá para meter com as crianças a brincar? Estamos mal. Veja só as crianças a brincar assim, em frente ao posto. Precisamos que o programa Zuela venha nos ajudar para ver se podemos resolver esse problema. Não está dando assim, viver assim não está dando. As crianças a passarem aqui assim, não está dando. Por favor, Tissalu, vem nos ajudar. Ende, socorro. Agora é bom também lembrar que a Ende está a ficar sem dinheiro, porque não estamos a pagar a energia. É bom que nos lembremos sempre, nessa altura, de antes de reclamarmos, podermos pensar duas vezes da forma como nós cuidamos da energia, principalmente quando ela é pós-pago, que mantemos lâmpadas, diversas lâmpadas acesas, nós usamos como e abusamos, e as pessoas vão começar a desistir de televisores nos quartos, vão começar a desistir de ter lâmpadas acesas, de saber qual é o dia de engomar com a energia pré-paga. Será que isso não é um assunto dividido entre a Ende acusada e nós, os consumidores de energia? Isso também precisa de uma discussão. Por enquanto, intervalo. Os moradores do bairro Sossego, urbanização Sossego, no município de Belas, em Luanda, estão agastados com a situação de esgotos cheios. O povo que nos enviou uma mensagem e que implora pela atuação séria da administração, que até agora fez umas visitinhas de nada e a coisa, ou seja, a situação só piorou. Zuela. Abril é o mês da paz, é o mês da juventude. É também o mês das enxurradas pelo nosso país. Mas a verdade é que esta água não é da chuva. Nós vamos conversar com os moradores do bairro Sossego e perceber de onde vem esta água. Salu, os problemas começam aqui. Do outro lado está o condomínio Boa Vida, Lelo, Tondozuela. Olha, aqui no bairro Sossego é lastimável. Eu sou morador desse bairro, propriamente o condomínio Boa Vida, condomínio Emaús, e estamos totalmente tristes com o condomínio Urbanização Boa Vida. Por quê? Porque ao longo deste todo o tempo nós tínhamos essa via em condições. A via era boa, o condomínio era um condomínio top
e em função das chuvas e também com os problemas que a urbanização Boa Vida tem nos apresentado, então acabou nos matar totalmente, nós aqui que vivemos aqui nesse condomínio Emaús. Nós amávamos o bairro Sossego, na verdade que é a Zona Verde 2, né? Amávamos muito, mas desde que começamos a ter essa situação aqui, ficamos todos tristes com essa situação, porque o Boa Vida acabou por inundar o nosso bairro. Nós trabalhamos em casa e muitas das vezes temos que fazer entregas. Os motoqueiros não conseguem entrar por causa dessa enxurrada d'água. Mesmo assim, ainda nós corremos o risco de apanhar cólera. Se não estamos a apanhar a disenteria ou não estamos a apanhar vômito, é graças a Deus. Deus é que está nos proteger, porque assim não se vive. Com esse lixo, assim como é que nós vamos viver? Eles lá estão bem, nós aqui estamos mal. É complicado. Eles tinham que ver essa situação. Nós não podemos suportar essas águas sujas que saem lá do Boa Vida e nós vamos ficar aqui no cheiro. Arrebentaram com a drenagem daqui da Vila Sossego. Nós descobrimos, afinal de contas, que eles têm aí uma fonte de retenção, onde a água da urbanização Boa Vida cai para lá e eles automaticamente, com a eletrobomba, bombeiam a água que é para aqui, para o nosso condomínio. O que é que acontece? Não só nós acabamos por ficar totalmente todo triste, porque eu estava a ver uma reportagem da ministra, onde ela dizia que a cólera, nesse momento, é uma situação que está a bater o país. Se é cólera, então as águas enxurradas, águas sujas que a Boa Vida tem mandado para aqui para o condomínio, tem trazido muitos problemas, porque é águas sujas que vêm para aqui, águas de esgotos, e tem totalmente a casa dos moradores. Essa é a água do Boa Vida, são águas residuais que saem do Boa Vida. São águas residuais, água do lixo é que sai de lá do Boa Vida, é que vem aqui, porque se fosse só a água da chuva, seria outra coisa. Também são água do esgoto, águas residuais que saem de lá do Boa Vida, é que inunda aqui o nosso espaço, as nossas casas, a nossa casa, a casa do vizinho aí ao lado, a casa da outra vizinha aí ao lado. Nós é que sofremos mais aqui, e aqui a empresa, o estaleiro, tá vendo? Essa parte toda fica inundada com água que nós não podemos fazer nada. Tá vendo? Essa água que passa aqui no nosso lado do Sossego. A população da urbanização Sossego está, como viram, completamente desolada. Não se trata de água da chuva. Se fosse isso, tal como outras zonas, aguentam-se, vem o sol, seca um bocadinho, vem outra chuva, vamos ter que viver isso ainda nos próximos dias. Não. É que as águas que invadiram as casas, e nós temos imagens disso, elas vão acompanhadas de fezes, pum-pum. Enquanto uns de um lado estão numa boa, outros têm de viver com mobílias estragadas, sem poderem estar dentro de casa, porque o cheiro é muito forte. O cheiro de esgoto, ninguém consegue aguentar. Há uma segunda parte para ver agora. Porque somos nós as vítimas, somos nós que estamos a passar, não tem como eles saberem o que nós estamos a passar, porque eles não vivem. Então resolvam essa situação quanto antes, a favor das nossas crianças, a favor do nosso bem-estar também, porque não adianta eles estarem a viver bem no Boa Vida e nós aqui vivemos mal, porque o nosso condomínio era um condomínio muito cobiçado, era uma área nobre, era uma área que qualquer pessoa que viesse visitar, as pessoas elogiavam, gostavam de ter uma casa aqui, mas agora é só bastar chegarem aqui, já ligam, onde é que eu vou passar? Se aqui não tem passagem, a só te fica com vergonha. A só se sai, não tem como regressar. Fica tudo inundado. Nós daqui já praticamente não conseguimos viver. Ninguém consegue ficar nos seus quintais, ninguém consegue passar aqui com a família, com seus visitantes, porque é um cheiro enorme que vem daqui de águas residuais, dos esgotos do condomínio Boa Vida. Isso já vai há mais ou menos 2 ou 3 anos que o condomínio Boa Vida, sempre que chove, aproveitam ligar as motobombas e a água vem com tanta pressão que invade até as nossas casas, invade a casa da vizinha
até já rompeu o portão dela. Epá, nós não conseguimos viver. Sempre que chove, as pessoas têm que fugir de casa. Alugamos uma outra casa aí ao lado, vamos nos vizinhos. Ok, ninguém consegue ficar em casa porque é cheiro enorme. É água, é um terror, é um terror. Aqui tudo estragou. A casa daí da outra vizinha também tudo estragou. O tanque não temos mais como pôr lá água, porque o tanque está cheirando mal. Foi água do esgoto, água da casa de banho, que vem do Boa Vida. É muita água que vem para aqui. Nós não conseguimos entrar nas nossas casas por esta via, por este acesso. É um asfalto. Se ver esse lamaçal todo, tapa o asfalto, está a estragar o asfalto. As nossas crianças, para chegarem ao nosso condomínio, têm que dar uma volta muito grande. E os carros, quando passam por aqui, entram em casa, é um cheiro terrível. E não conseguimos ficar nos quintais, temos que ficar dentro de casa. Que também esta energia que está aí todos os dias, ficarem dentro de casa com calor, com mais esse cheiro, está a ser muito insuportável mesmo. Queremos pedir aos dirigentes do nosso país para velarem por nós, para chamarem a direção do condomínio Boa Vida, para ver se fecham ou tratam essa situação. Eu vivo lá mais para cima e de uma maneira ou de outra não me afeta tanto, mas afeta sim, senhora. Estou solidário com os vizinhos porque a água entra nos quintais do vizinho, entra no tanque d'água dos vizinhos. E não é só a água da chuva, a água dos esgotos, o excreta que vem do Boa Vida entra no tanque d'água dos vizinhos. E isso não é nada abonatório para ninguém. Do Cota Diame, aqui cheira mal. Cheira mesmo mal. Mas a pergunta que não se cala é: de quem é a responsabilidade por esta situação? Será da administração? Será do condomínio Boa Vida? Lelo, Tondozuela. Tudo misturado, Mocandengue. Tudo misturado. Aliás, tu mesmo ligaste hoje para o administrador de Belas e não te atendeu. Tu mesmo enviaste uma mensagem que eu tenho comigo também, puseste como é que se diz, ao lado, mandaste uma cópia para mim em cópia e eu não nos respondeu. O administrador Wilson de Belas deve trabalhar muito, que não pode responder à atenção de uma população que está a sofrer. Os casos de cólera só sobem. Daqui a bocado vamos ficar a saber, olha, o Sossego está a tirar um monte de casos. Senhor administrador, dá para ver, dá para esquecer um bocadinho que do outro lado vivem alguns endinheirados, algumas pessoas com muito poder e que podem ajudar a continuar a mandar pum-pum para a casa dos mais pobres? Dá para ver que essa gente trabalha todos os dias? Dá para ver que daí do Sossego, da urbanização Sossego, saem meninos para estudar todos os dias? Conseguiram ver as imagens de meninos a se lambuzarem naquela água sem a mínima consciência que aquilo são águas que saem das sanitas, das pias de uns tantos que estão felizes do outro lado? Estamos em busca de solução. Ó maninho, tu foste à urbanização Nova Vida, certo? Exatamente, Salu. Nós estamos na urbanização Boa Vida. Mantemos contato com o Gabinete de Comunicação e Imagem. Esta, por sua vez, contactou o engenheiro responsável pelas obras que dão acesso ao bairro do Sossego, mas sem sucesso. O engenheiro disse que não tem disponibilidade para falar hoje e que poderá falar aos nossos microfones nos próximos dias. Lelo, Tondozuela. Mas olha aí, assim, dentro dos próximos tempos significa quando eles quiserem e bem entenderem. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Nós vamos voltar lá, nós vamos até a administração, vamos falar e alguém vai ter que se dignar falar com aquela população. Daqui a alguns dias pode ter morrido 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Não importa, não interessa isso. Não interessa que as pessoas morram porque vivem no sossego e os do Boa Vida estão numa boa. É isso.
Não importa que essa população que trabalha, que quer todos os dias sair de casa com um sorriso porque dormiu bem e não consegue. Vamos voltar ao assunto. Não nos vão calar porque o povo lá, a esta hora, não consegue estar em casa. Mau cheiro. E se abrem as comportas, lá vai água com fezes para dentro da casa dos outros. Simeão, boa noite, meu companheiro. Ora, que destaques é que temos para o nosso Girassol Jornal de hoje? Muito boa noite, Salô Gonçalves. Vários assuntos, como sempre, a começar por novas mortes por cólera. Voltaram a marcar o balanço do Ministério da Saúde referente às últimas 24 horas. Mais 6 pessoas perderam a vida no país. Doenças causadas pelo consumo do tabaco também em destaque. Cerca de 8 mil angolanos morrem todos os anos. O governo pensa em aumentar a taxa de tributação do produto. Olhamos também para o clima e transição justa. Angola promete submeter até setembro à Organização das Nações Unidas o Plano Nacional de Adaptação às Alterações. O presidente João Lourenço participou hoje em reunião de líderes mundiais. Morte do Papa Francisco, homenagens seguem pelo mundo. Fiéis rendem tributo ao Santo Padre que vai enterrar sábado. No Dia Mundial da Propriedade Intelectual, olhamos também para o compromisso do país com o conhecimento. São algumas das principais linhas que devem marcar a edição de hoje do Girassol Jornal, que veio ao ar às 19h45, pontualmente, a contar consigo aí em casa. Salô Gonçalves, continuação de bom trabalho e até já. Até já. Simeão Mendola vai conduzir o nosso jornal e acabou de dizer que hoje, na atualização da informação sobre os casos de cólera, morreram mais 8 pessoas, creio, e o número só aumenta. Ali ao lado no Sossego, acreditem, não desejo mal àquelas pessoas que atendi com muito carinho quando me ligaram. Do meu telefone para o meu telefone particular, não foi para o telefone do nosso WhatsApp. Ligaram e disseram, nós não aguentamos mais. Eu disse, olha, mandem uma mensagem assim para a nossa produtora Olga Júlio e vamos dar solução, vírgula, vamos dar voz à vossa comunidade, vamos dar voz e visibilidade à vossa comunidade que está a sofrer e que precisa de parar de sofrer por esse motivo. Atenção! Há cólera por aí e há gente que empurra os outros para a morte. Intervalo. Saudações, programa Zuela Meu Povo. Envio este vídeo como forma de denúncia, de modos a chamar a atenção dos órgãos competentes aqui no município do Camama. Linha da rotunda do Camama, sentido Quilamba, e rogamos que nos ponham passadeiras ou até mesmo mais pedonais. Vamos ver essa imagem que nos mandou mais um dos nossos repórteres, telespectadores. Vamos ouvi-lo. Competente aqui no Camama que revejam que a situação da travessia dos peões. Cota Salu, nós aqui do Camama, a linha que sai da retunda do Camama e que liga até lá mais adiante da Via Expressa, quem vai para o Quilamba, essa linha toda não tem passadeira. E se verifica, o separador é tão contínuo, mas tão contínuo, que as pessoas não conseguem fazer a travessia de forma segura. Tem que esperar o bom senso de um condutor, só sei que conseguem fazer a travessia. E isso é muito perigoso, tem levado muitas vidas. Muitas são as famílias que têm perdido vidas aqui. Então, por favor, olha como vê, está lá a pessoa a atravessar de forma insegura. Veja aí o jovem que está lá sentado à espera da oportunidade de quem pare para fazer a travessia e assim segue-se lá adiante. Então, este
vídeo é mesmo para chamar a atenção, que nos ponham pelo menos aqui algumas passadeiras, já que não há a travessia aérea na qual pedonal, então nos põe aqui passadeira, por favor. Salu, este é o vídeo que eu faço no sentido de chamar a atenção aqui no Camama, propriamente no topo do Camama, e que segue até praticamente a Via Expressa e que vai até a Rotunda do Camama. Estava eu um dia, o meu guionista hoje, o Maurício Lucas e o Eufrates Piedade, nós saímos daqui e fomos contando o número de pedonais que há nessa longa estrada aqui a via principal do Camama. E nós acho que contamos 4, muito pouco para uma rua com muitos quilómetros, muitas poucas pedonais, pontes pedonais que não são suficientes. Mas também é bom lembrar a todos os nossos telespectadores que as pessoas não usam as pedonais. Algumas usam as pedonais, mas uma boa parte, mesmo estando diante de uma pedonal, prefere atravessar a correr, com total insegurança. E, como disse o nosso telespectador, há muitos atropelamentos. E os automobilistas, muitas vezes, nem respeitam as passadeiras. É que quando alguém está na passadeira, o automobilista não tem de buzinar, não tem de pressionar, não tem nada. A única coisa que ele tem de fazer é esperar que o peão atravesse a estrada. Porque isso pode lhe dar uma multa muito grande. Aliás, se atropelar alguém na passadeira descuidadamente, ele tem agravantes. Mas é bem verdade que não há poucas. E o que muitas vezes acaba por também criar o engarrafamento nessa via principal do Camama, aqui bem pertinho, é o facto de haver passadeiras a mais. Há passadeiras a mais. Ou seja, há determinados locais onde o trânsito tem mesmo de parar, porque há muita gente a atravessar por outro lado, quase sem aviso. As pessoas passam de um lado para o outro, são atropeladas, mas tem de estar, as pessoas têm de estar, quem está a conduzir, quem estiver a conduzir, tem de estar com uma atenção, mas uma atenção muito virada para as pessoas que fecham os olhos, contam 1, 2, 3 e saem a correr. É muito perigoso. Está aí e vamos ver o que é que acontece. E agora, vou mostrar-vos aqui mesmo, meu realizador André António, mostra-me aqui a situação que ocorreu na província da Lunda Norte. Aconteceu isso, despertou um alvoroço com a recolha de cidadãos da RDC. Este senhor decidiu partir sozinho, levando os seus meios amarrados à própria moto. Será que não levou combustível? Para assim poder regressar ao seu país, passando pela fronteira e com destino, repito, ao seu país, a República Democrática do Congo. Olha só, essa moto está carregada. Calou. O homem está a vazar, um mangolé a filmar e o com todas as suas biquatas, já recolheu os mambos aqui, aí no meio tem combustível. Eu despiro isso tudo aí, mas pronto. Muito obrigado a todos, vou mandar um beijinho à Estefânia Lutango, irmã do nosso colega Hilton Fernandes. Maninho, tem festa em casa? Não avisa, afinal. Mandar um beijinho de aniversário também, de feliz aniversário para Efigênia Anselmo Congo, fez apenas 12 anitos, uma menininha.
E também para o Otaniel da Silva, 18 anos. E ainda para os gêmeos Adama Traoré e Awa Traoré. Esses aqui já estão a vir aí desses outros países aí. Mas Traoré hoje é um nome de muito respeito no continente africano e no mundo. Foi um prazer ter feito mais uma vez o programa Zuela e esperamos por vocês amanhã. Muito obrigado. Desejo que todos os outros aniversariantes do dia tenham uma florzinha. A nossa flor aqui recebeu flores. A Cláudia deu flores a Olga Júlio, porque a Olga Júlio faz anos daqui a alguns dias. Para todos, um chicoração.